Aqui eu preparei essa estrutura para a gente conversar um pouco em dois momentos. Um momento, o primeiro momento sobre falar um pouco da liderança, quais são as características que a gente vê no nosso dia a dia que dão certo, e a outra parte é ferramental mesmo, de práticas que esses líderes fazem no dia a dia que dão um suporte maior para esses dois formatos. E a mesma coisa, as organizações que estão saindo bem dos clientes que a gente atende no dia a dia e também de outras pessoas, de outras empresas que a gente tem contato, quais são essas características e quais ferramentas elas utilizam. Então, vamos começar falando um pouquinho da liderança. Para mim, um dos principais componentes de um líder que está tendo mais sucesso ou até mesmo conseguindo gerenciar melhor as pessoas é por meio do autoconhecimento. O autoconhecimento ele é obrigatório para quem está à frente de uma equipe, de uma empresa, porque sem o autoconhecimento eu não consigo entender quais são os meus pontos fortes, os meus pontos que precisam ser melhorados. Quando eu sou honesto comigo mesmo, eu consigo gerenciar melhor essas pessoas, eu me torno humana e nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, é muito importante a gente reconhecer as nossas vulnerabilidades. Até tem o livro da Brené Brown aqui, eu separei para vocês. Ela tem um específico de liderança, e esse é o Coragem de Ser Imperfeito, que é muito legal o trabalho que ela faz. Ela tem até um documentário no Netflix, que eu acho que vocês conhecem. Porque o autoconhecimento, se eu não entendo o que eu sou, quais são as minhas necessidades, eu não vou entender quem são os meus colaboradores. Então, para mim, é um ponto fundamental. A gente tem uma ferramenta de assessment que eu vou falar daqui a pouco, que é o HG, o Human Guide, que é um teste reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia. Parte da minha equipe são psicólogas credenciadas nesse teste, então, assim, diferente das outras ferramentas que tem no mercado, ele tem uma assertividade maior por conta dessa precisão. Então, a gente trabalha muito aqui na expertise com a psicologia positiva, com um transbordar do ser humano, o que a pessoa tem de melhor. E esse teste vem ajudando muito nesse tempo do híbrido e do remoto. Vou contar um case recente de uma líder que faz coach comigo. Ela tem uma estabilidade muito alta, uma estrutura muito alta. O que isso significa? Que ela tem uma necessidade de manter o ambiente onde ela está controlado. E quando veio a pandemia, a empresa optou pela sede dessa empresa, a parte administrativa, e para o home office. O primeiro choque foi assim, nossa, não vou me adaptar. Só que todos sabem que é um processo, o hábito é formado por um processo, por tempo. Então, agora, de tanto passar por esse momento do home office, ela se acostumou, se adequou, e a empresa obrigou a toda a liderança voltar a trabalhar presencialmente todos os dias. Foi um choque muito grande, e eu consegui mostrar pelo perfil dela por que isso estava acontecendo. Então, quando a gente se conhece, a gente se acolhe e é de uma maneira mais gentil e faz toda a diferença. E depois teve uma outra sessão de coaching que ela falou, Débora, agora eu tenho que chamar toda a minha equipe para fazer um modelo híbrido, pelo menos 2, 3 dias aqui. Que forma que eu vou fazer isso? Falei, ao mesmo formato que você gostaria que tivesse feito com você, porque a equipe é muito parecida com você, instabilidade, estrutura muito alta. Então, quando a gente se conhece, a gente já tem essa possibilidade de entender melhor o outro. Isso é fundamental na liderança. O autocontrole tem a ver muito com a integridade. Se eu trabalho o autocontrole, não quer dizer que eu não vou sentir, pelo contrário, eu vou ter uma reação melhor. O que isso passa para quem é da nossa equipe? Uma integridade, que essa pessoa ela é confiável, isso faz toda a diferença. Um outro componente fundamental é a paixão pelo trabalho.
Muitas pessoas e a própria liderança sofre diariamente muita pressão. Eu sempre brinco que na posição hierárquica a liderança é a mais sobrecarregada, é a mais achatada. E quanto mais a gente sobe hierarquicamente, mais sozinho a gente fica também. Então, por isso que é muito importante a gente ter um propósito muito claro nas ações que a gente faz no dia a dia, no nosso trabalho, para que isso seja evidenciado no nosso comportamento. Então, a motivação é um componente alinhado com o autocontrole, com o autoconhecimento, dá um diferencial muito grande para a liderança. Isso consegue ser percebido em todos os formatos de trabalho. A empatia, o que ela traz? Até esses 5 componentes da inteligência emocional é do trabalho do Daniel Goleman, ele colocou isso em 96. Eu substituiria a palavra empatia pela compaixão. A compaixão está sendo muito comentada hoje em dia, estudada, quais são os benefícios e a diferença entre empatia e compaixão. Quando eu tenho empatia, eu consigo ler melhor o meu colaborador, eu consigo perceber melhor o meu cliente, eu tenho esse olhar, eu levo o outro em consideração para uma tomada de decisão. Quem não tem empatia não tem esse filtro. E a compaixão, por que eu falo que eu substituiria hoje ou acrescentaria, aí é até melhor. Porque a compaixão é um processo que eu consigo fazer algo para alguém. Eu não apenas coloco o sapato do outro para entender melhor sobre ele. Eu consigo, de fato, fazer alguma ação. E nesses tempos que a gente está vivendo de tanta incerteza, é fundamental, na posição de liderança, de fato, executar, ver quem está próximo a mim, os meus colaboradores, quais são as necessidades. E a destreza social, ele é o último componente, que é a habilidade mesmo de realizar o networking e também liderar pessoas e esses momentos de mudança que ocorreram agora. Então, essas 5 características a gente consegue mensurar isso por meio do nosso teste e outras competências que são necessárias, até para a gente fazer uma avaliação de desempenho, um PDI, a gente consegue mensurar o perfil da pessoa com as competências para ver se tem aderência ou não. E isso facilita demais o trabalho do líder, porque ele tem essa ferramenta ao seu dispor, que é o HG, ela é muito boa, essa ferramenta. Todos os nossos clientes, principalmente da base da consultoria, né, que estão com a gente há algum tempo, fazem esses projetos, a porta de entrada na empresa deles é o HG e toda a base do desenvolvimento também, que é uma ferramenta bem assertiva. Por que eu coloquei a palavra liderança autêntica? Porque o líder hoje, a gente não consegue mais separar o ambiente de trabalho, principalmente nesses 2 formatos que a gente está comentando hoje. A gente não consegue mais ter essa divisão como a gente conseguia anteriormente. Quando o colaborador trabalha no mesmo ambiente que ele dorme, que ele vive, que ele compartilha com outras pessoas da sua família ou não, é muito importante a gente criar algum ambiente seguro e separado para que a gente possa entender melhor e também ter um resultado mais fidedigno. Por isso que eu trouxe a liderança autêntica, também é um trabalho que está nesse livro da Harvard, fala da questão da integridade do ser humano, ele se entender como um todo, porque agora a barreira física que existia antigamente não tem mais quando a gente está nesse modelo de trabalho do remoto, do híbrido. Ele até dá um exemplo que ele fala, imagine que o seu quarto seja a sua vida pessoal, o seu escritório, sua vida profissional, a sala de estar, a sua vida social com seus amigos. Você consegue quebrar todas as paredes para que te vejam em todos esses ambientes da mesma forma? É isso que é essa liderança autêntica, íntegra, né? Integralizada. Então, é muito importante a gente se conhecer mais uma vez, para a gente saber aonde a gente opera, onde a gente transborda, quais são os nossos pontos que precisam, de fato,
ser melhorados ou contratar pessoas da nossa equipe que possam nos alavancar nesses pontos. Uma outra prática que eu trouxe são as reuniões one-on-one, ter uma cadência, porque uma das maiores queixas que a gente ouve na consultoria é sobre o abandono virtual. Eu estou na minha casa e eu não estou sendo vista pelo meu líder, eu não vejo, ele não me vê mais produzindo. Isso daí a gente sabe que não é real, mas as pessoas têm que ter uma segurança, uma previsibilidade, uma rotina. Então, por isso que eu coloquei entre parênteses a palavra cadência. A gente precisa ter uma regularidade, uma cadência, para que aquela pessoa que trabalha no home office, ela tenha toda segunda-feira, nesse horário, eu vou conversar com o meu líder. Toda quinta-feira, eu tenho uma reunião com toda a minha equipe. Então, é muito importante acontecer essas reuniões. Eu coloquei o exemplo da one-on-one, que é o líder e o liderado, mas a gente pode ter um one-on-one entre pares, entre pessoas do mesmo time, para que, de fato, eu tenha uma proximidade. Então, a gente perdeu a hora do cafezinho quando a gente está no home office, a gente perde várias questões que são e fazem a diferença para o ambiente de trabalho. Então, a gente perde a questão do rapport, de ser aquele ambiente amistoso e valendo. Então, isso aumentou, lógico, a produtividade das empresas, das entregas, mas isso é a curto prazo. As pessoas não podem se enganar que isso vai ser para sempre. E o custo emocional disso já está aparecendo, e a gente está vendo muito a necessidade desse líder estar atento a sinais de depressão, de ansiedade excessiva, dos seus colaboradores e também de si mesmo, porque é fundamental a gente ter essa autopercepção para a gente conseguir desempenhar muito bem. Um outro ponto que eu trouxe é o feedback, a honestidade radical, que é daquele livro bem conhecido do Netflix. Por que a honestidade radical? Eu falar de fato, com clareza, sem ruído, o que eu quero que o meu colaborador ele comece a fazer, o que é necessário que ele pare de fazer e o que ele tem que continuar fazendo. Então, eles estruturam no Netflix esse modelo começar, parar e continuar, e eles dão isso o nome de honestidade radical, porque é direto mesmo. Não tem aquela preparação dos modelos igual o feedback sanduíche, eu já vou direto, eu já falo com maior clareza. E isso é fundamental no remoto para evitar a questão até do ruído. A gente estava conversando antes de vocês entrarem, como a conversa escrita ela pode ser mal interpretada. Então, a gente tem que ter esse cuidado no feedback, em todas as relações, mas quando eu falo com maior clareza, vou direto ao ponto, a chance de dar mais certo, ela aumenta, né? O processo de coaching aumentou muito, e aqui eu faço um reforço. Todo o treinar, todo o desenvolver do colaborador, ele é muito válido. Só que quando eu olho individualizado para ele, eu sei que os custos podem aumentar dependendo até do tamanho das empresas. A gente tem empresas que são clientes nossos de 1.000 colaboradores, 500 colaboradores, mas quando eu faço um olhar individualizado, a chance de dar mais certo é maior, porque eu olho para a necessidade daquele colaborador, eu traço um plano de desenvolvimento específico para aquela pessoa. Então, é muito importante o processo de coaching de liderança, a gente conhece a pessoa, faz isso de forma remota, é um apoio externo, então, até para o líder não se sentir sozinho, né? Então, tem muitas responsabilidades e o processo de coaching é muito legal. A gente não recomenda para profissionais muito júnior o processo de coaching, porque a pessoa não vai ter um desempenho tão grande porque ele não vivenciou, não tem tempo na função ou até na profissão. E aí o processo mais indicado seria o de mentor, que a gente direciona como deve ser feito, sempre partindo do ser humano na sua totalidade, quais são as características, o que precisa ser respeitado, tendo sempre esse olhar
individualizado e personalizado que é tão importante. Então, dentro dessa parte de gestão de pessoas aqui na liderança autêntica, agora eu vou trazer algumas características de organização, de organizações que já estão dando certo nesse modelo híbrido e remoto. Empresas que têm uma forte cultura organizacional, que os colaboradores de fato vivenciam a missão, a visão, os valores, não aquela placa decorada, mas de fato consegue vivenciar, se adaptaram melhor a esse modelo do remoto e do híbrido. A integridade na comunicação, isso é muito importante também, porque a comunicação transparente, ela é um requisito, é necessário, mas uma comunicação íntegra, políticas para proteger essa comunicação é muito importante. Qual é a ferramenta que vai ser usada dentro dos treinamentos, o que vai ser usado para falar com o cliente final. A gente precisa proteger esses canais, que são até sobrecarregados, porque agora estão chamando pessoas a todo momento para todos os tipos de reunião, isso não funciona. Então, a gente precisa entender no fluxo de comunicação quais são as ferramentas que são mais adequadas. Até tem um meetup do Beer or Coffee que eles falam muito de ferramenta, é muito interessante, que eles vão pontuando quais eles usam, quais dão certo. Então, assim, a gente vê nos nossos clientes que eles usam plataformas que integram todas as informações, desde a cultura, quanto manuais, todas as práticas, como funcionam os departamentos, e tudo é centralizado em um único local, para que o funcionário que está trabalhando nesses dois modelos, no remoto, mais no remoto até, consiga se localizar. Isso é muito importante, a gente proteger a cultura da empresa por meio dessas plataformas. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. E também uma postura de aprendizagem, né? De aprendizado, mindset de crescimento. Pessoas que têm uma rigidez de pensamento sofrem mais, né? Que é o mindset fixo, do que as que estão mais abertas para esse momento de mudança que a gente está e ainda continua vivenciando, né? Por mais que muitas empresas já estão voltando para o presencial, como eu comentei no começo do nosso bate-papo, tem algumas que não vão voltar 100% para o modelo presencial, vão adotar o híbrido, e tem outras que já nasceram no remoto, vão permanecer no remoto ou optaram pelo remoto e assim vão ficar. E de ferramentas para as organizações, um dos serviços que cresceu demais na nossa empresa foi a ouvidoria individual ou setorial. Então, esse trabalho que a gente faz é ouvir colaborador por colaborador, entender quais são as queixas, o que ele está precisando, e fornecer um dossiê para os nossos clientes para que eles possam trabalhar com essas informações para proteger a integridade da empresa, proteger a cultura organizacional e até a rentabilidade e a sustentabilidade do negócio. Então, a ouvidoria tem sido muito procurada, então a gente faz com empresas pequenas e empresas grandes, porque é necessário a gente entender quais são as queixas, do que vem dando certo, que precisa ser melhorado, e é na ouvidoria que a gente tem essas informações. O eNPS, né, o Employee NPS, é uma ferramenta super fácil, de 0 a 10, quanto você recomenda essa empresa para um amigo, e a gente medir isso em tempos, que os colaboradores estão achando de onde eles trabalham. É muito importante a gente ter essa abertura, e tem que ser estrutural mesmo, em toda a organização. Um líder ele não pode fazer isso sozinho, então precisa de fato, por isso que eu trouxe essa ferramenta para esse lado. O Employee Value Proposition, pensar na jornada do colaborador, ele é muito importante. As pessoas, os colaboradores relatam que toda mudança de benefício, a maioria das mudanças que acontecem nas empresas, eles não são ouvidos. E quando tem uma mudança por somente a redução
de custo tem um impacto emocional muito grande. Então, a gente tem que pensar nessa cadeia de valor, refazer a jornada. Alguns clientes nossos já tinham a jornada do colaborador mapeada. Com o modelo híbrido e o remoto, se faz necessário uma nova jornada, porque os pontos de contato são diferentes e a gente precisa medir a satisfação dessa persona do colaborador em todos os pontos. Então, a gente entender essa cadeia de valor, quais são as nossas, os nossos valores, é importantíssimo. E às vezes no dia a dia, a loucura é tanto e a demanda é tão grande que a gente não para e mapeia ou ouve com mais qualidade os colaboradores. Saúde e segurança emocional, eu acho que todo mundo já consegue perceber como isso vem crescendo, as empresas estão investindo cada vez mais nesse quesito e é de fato necessário, e a flexibilização dos benefícios. Então, o colaborador trabalha em casa, tirou o auxílio combustível, vale transporte, e isso não foi revertido. Então, a gente precisa pensar, eu não tenho mais esse benefício, como que eu posso flexibilizar, o que eu posso colocar no lugar e, de fato, escutar. Então, às vezes, a gente gasta uma energia muito grande procurando fornecedor, vendo qual que é o melhor custo-benefício e não ouve, de fato, quem vai usar. Então, a flexibilização é um assunto que está crescendo muito, que é uma orientação que a gente dá, colocar as pessoas no centro, de fato, ter esse people-centric e a gente começar a traçar a nossa estratégia com base na escuta e sempre alinhado, sim, com os valores da empresa, que é fundamental.